Olá pessoal, olá a todos que podem me ver aí, me escutar. Quero convidar você agora a vir conosco, a participar aqui desse querido podcast. Curta, comente, compartilhe, nos siga e venha fazer parte aqui também dessa bancada. Conosco hoje temos aqui o nosso tio propício, o professor Edinaldo, temos aqui o nosso querido amigo Isaac. E vamos começar hoje falando de um tema talvez um pouco espinhoso, mas necessário que se fale, que é a democracia. A democracia vem da palavra grega demos e kratos, que demos significa governança e kratos, povo. E essa palavra, ela na prática, ela quer dizer o seguinte: ela quer dizer que o povo tem autoridade para decidir as coisas, o povo tem autoridade para decidir o seu governo, o seu rumo. Aí eu pergunto a você, professor Edinaldo, como você vê essa força toda do povo, né, para escolher o seu rumo, a sua política? O que é que você acha e o que é que você tem visto e tem lido sobre democracia? Se partimos da premissa da palavra democracia, como você acabou de falar, é comumente recorrente que a palavra democracia ela se alcança naquela liberdade do governo do povo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né, que é um dos termos recorrentes na sociedade e no Estado moderno. No entanto, a questão democrática ela parece que é mais vernizada do que uma essência na prática. Porque a democracia, na verdade, ela é um regime que se ajusta, se formos observar de modo geral, ela se ajusta à questão do conceito estatal. E se a democracia ela é o melhor regime existente, ou a melhor forma de gerir a sociedade e dando legitimidade aos cidadãos, legitimando aos cidadãos poderes de delegar poder a um representante, que por sua vez, esse representante vai tratar das demandas e fazer com que haja melhorias e condições socioeconômicas, socioeducativa, já que o Estado ganhou essa amplidão de poder de ditar, sobretudo, todas as questões ligadas à economia, à cultura, as questões financeiras, a questão educacional, as questões comunicativas em regulamento, como, por exemplo, essa questão mesmo aqui na democracia. Mas, se formos observar, esse conceito original dessa pureza, ele não coincide, muitas vezes, exatamente com as questões que trata-se especificamente das questões explícitas à prática. Ok, me dê um exemplo prático disso. Na prática, vamos partir do pressuposto da visão da democracia como a liberdade tangível defendida pela essa pureza legítima da democracia. Se nós temos exatamente essa liberdade em vivência, nessa ambientização social brasileira, vamos trazer mais para a questão brasileira, do que universalizá-la, né? Certo. Apesar de até porque é a nossa realidade, né? O nosso regime, né, ocidental, ele se ajustou exatamente nas questões, né, da ideia democrática. Sim. Esse regime salvífico, quase onde personifica o representante como ser messiânico. Certo. Aí você falou nisso, nesse como ser messiânico, aí eu quero fazer uma pergunta para você. Será coincidência que todos os lugares e todos os países que tiveram revoluções comunistas e que têm ditaduras têm a palavra democracia? Isso é uma coincidência ou isso vamos dizer assim, como é que eu posso dizer isso? É um ícone central ou algo que faz parte da própria democracia? Ou ela necessariamente vai sempre cair nisso? O que é que você acha? A democracia se tornou, na verdade, uma religião secular. Por exemplo, você falar contra a democracia ou qualquer argumento desse, como contrassenso democrático, você vai ser taxado imediatamente. Então, a criticidade democrática é algo impeditivo à sociedade brasileira. Por exemplo, se você tiver uma visão antidemocrática, eles vão te associar exatamente como um indivíduo que tem uma aversão ao sistema de uma forma central, porque a democracia é esse núcleo capaz de resolver todas as soluções necessárias para a sociedade. Porém, a questão da democracia, ela tem várias implicações. E uma das implicações da democracia é exatamente a incapacidade e a insuficiência que ela tem provado ao longo do tempo.
A democracia é o terreno mais apto aos regimes ditatoriais e autoritários já existentes em todo o mundo. A democracia é o terreno mais apto ao comunopetismo. Nunca na história do mundo o comunismo ou socialismo e todas essas vertentes que se variam e pluralizam-se socialmente em todos os segmentos sociais, elas defenderam uma causa ou um regime com tanta veemência e claridade, exceto a não ser a democracia. Porque faz com que eles subam ao poder, se permaneçam e perpetuem. Vamos dizer assim que é o modelo mais fácil, né? Para eles se instalarem. É o modelo mais apto a absorver tudo, digamos, o que presta, de certo modo, e o que não presta, portanto. Todas as questões que foram criadas em oposição à monarquia só conseguiu vingar na democracia. Isso significa, sobretudo, mais ou menos alguma coisa assim. A destruição da monarquia foi, na verdade, o elemento essencial para que pudesse haver uma ascensão do comunismo. Por exemplo, o comunismo ou o socialismo, apesar de ser termos muito sinônimos, tem apenas uma variação linguística. Mas, se você for fazer uma observação de uma maneira retrospecta, e a questão de uma corrente histórica, então, socio-historicamente, você vai para a questão também geográfica, uma geopolítica, e você vai, por exemplo, saltar com um olhar atrás, olhando para o retrovisor histórico, você vai conseguir fazer uma observação mais clara que a ideia do surgimento do socialismo, para o fundamentador dele, que é o Marx, ela deveria ser efetuada aonde? Ser efetuada na Inglaterra. Sim. No entanto, isso não aconteceu ser efetuado na Inglaterra. Então, isso foi efetuado onde? Efetuado exatamente na Rússia. Com o advento da Rússia. E para a Rússia se tornar isso, e democrática, a esse ponto que você falou, e revolucionária, teve que cair a monarquia. Coisa que na Inglaterra está até hoje, mas teve que cair a monarquia. Então, em efeito dominó, todas as monarquias foram combatidas, porque as monarquias ela tinham menos poder do que a democracia. A democracia é um poder exacerbado exercido pelo Estado. E essa excessividade de poder estatal, ele só consegue se concentrar exatamente nesse poder teodemocrático da sociedade atual. Certo, aí vai uma pergunta para você. Então, segundo o que você está falando, será que eu posso entender que lá atrás, no Brasil, o poder moderador fazia com que, por exemplo, não chegasse certas ideias revolucionárias, até o ponto, revolucionárias, e isso impedia os males revolucionários e os males democráticos? Não é que ela, por exemplo, impedia, entendeu, Eduardo? Sim. Ela, por exemplo, não conseguia tolir a questão de não acontecer revoluções, porque até se ela tivesse o poder moderador, que era esse quarto poder, se ele tivesse, de fato, esse poder de tolir, de impedir, de impossibilitar... Não aconteceria o que aconteceu. Não aconteceria a revolução. De fato, então, de fato. É uma pergunta óbvia para uma resposta simples. Sim. Todavia, quando você parte da perspectiva de que a ideia da defesa, por exemplo, por que o Lula defende a democracia? Sim. Por que o Bolsonaro defende a democracia? E por que quaisquer presidente que passou e que virá defende a democracia? Porque isso é um regime adaptável exatamente ao poder estatal, que ambas correntes, que são antagônicas brasileiras, que é exatamente a direita e a esquerda, ela tem como fim principal e objetivo último engrandecer o tamanho estatal, porém, essas duas vertentes, elas são, na verdade, as duas pernas do Estado. Então, necessariamente, ela tem o poder de andar nesse ritmo em conflito e em proposta de paz, em conflito e proposta de prosperidade, em conflito e em proposta de melhoria. Todavia, essa melhoria, portanto, ela nunca se está relacionada a uma melhoria prática ao cidadão, por exemplo. E nunca se concretiza, né? Você vê que todas as medidas políticas, elas são medidas políticas anti-cidadã, anti-votante e anti-consumidor. Certo. Eu gostaria também de ouvir a opinião do nosso querido amigo Isaac. Uma pergunta para o amigo. Quando o Exército Brasileiro assumiu o governo do Brasil, no seu ponto de vista, foi um regime ou foi... Mas assim, o primeiro golpe militar lá com os marechais, ou você está falando agora em 64? 64. Tá, vai, Edinaldo. Sim. Assim, a questão do regime militar... Ou foi um regime militar ou foi uma ditadura? Olha só,
A questão assim de regime militar e ditadura é uma coisa assim, por exemplo, vamos partir do pressuposto da questão de ditadura. Olha, é natural que todos os governos sejam ditatoriais. Ele tem essa ânsia natural desse poder de Principalmente Mas da o que é modernidade. ditatorial? Principalmente da modernidade. Mas o ditatorial permanece. Não, Ele sempre vai estar o ditatorial, ele, na verdade, era uma questão ditatorial, mas alternada. Existia questões que eram mais flexíveis nas questões brasileiras, que você poderia diferenciar de um país como, por exemplo, a Coreia do Norte. Então, existem algumas diferenças de totalitarismo com relação a essa flexibilidade, assim mesmo como acontecia na Itália. A Itália de Mussolini, que, por exemplo, tinha, na verdade, até a questão que o Mises falava, na questão do ditatorialismo. Só uma pergunta, para os nossos seguidores, quem é Mises? Quem é Mises? O Mises é um professor intelectual da Áustria, era um judeu austríaco, que começou a fundamentar as questões da impossibilidade do planejamento estatal poder solucionar as questões sociais. E ele falou o que com relação a isso? Que era impossível através exatamente das questões que envolvia a questão de produção, que investia a questão de preços, que investia questões comerciais. Por quê? Porque a concentração de um poder desestimula a competitividade. Sim, então, sim. internamente, já que esse surgimento dessa ideia de Estado central, detentor de todos os poderes, sobretudo o poder de produção em relação às indústrias, em relação às empresas, em relação às questões que existia até então, saindo do poder dos empresários, dos poder corporativo para o poder centralizado da mentoria estatal russa, a possibilidade do poder absorvido, nesse caso, pelo poder estatal centralizado, seria o veículo transmissor da melhoria socioeconômica. E, na verdade, isso causou um grande desastre social, começando o gênese do desastre econômico exatamente na União Soviética. Porque a União Soviética é o ponto de partida que prefacia exatamente as questões da deterioração econômica do mundo e também cultural, né? Certo, Isaac. Sim, mas a pergunta foi um regime ou foi uma ditadura? Na verdade, a gente pode adotar o termo regime. Sim. Entendeu? O termo regime pode ser Porque adotado. se fosse ditadura, estaria no poder ainda, né? Não, porque, por exemplo, a gente vê que existe um verniz democrático. Por exemplo, a gente vive uma questão ditatorial? Evidentemente que sim. Sim. Porque, por exemplo, o nosso tamanho... E se alternam de poderes. O nosso tamanho e o tamanho a nossa estatura de liberdade não é uma estatura que nós temos como voluntariamente capaz de construir. Nós temos uma estatura e uma liberdade que, por sua vez, ela tem o tamanho determinado pelas regulamentações do Estado. O Estado disse até onde a gente deve ir e até onde a gente não deve ir. Então, se você for olhar, isso é uma coisa ditatorial. Só que ela é, de certo modo, mais flexível. Então, essa flexibilidade... Você realmente acha que hoje está mais flexível que no regime militar, Ednaldo? É porque, por exemplo, porque existe, na verdade, uma série de informações, desinformações com relação a esses fatos, esses eventos. Sim. Então, sem tomar partido de ter um pensamento apartidário, Sim. a liberdade que temos hoje, de certo modo, talvez seja uma liberdade que não deve também ser comparada ao regime militar, porque, na verdade, se a gente tem isso por fonte de informações e não são confiáveis as fontes de informações daquela época. Até porque o pessoal que mais detinha a informação, que era antigamente e ainda hoje, a mídia extremamente comunista, ela mesma fazia desinformação. Por exemplo, não dá para confiar. O princípio da desinformação e esse embaraçamento da mente social. Então, o psicológico nacional, cultural, ele, na verdade, ele é repercutido exatamente por quê? Pelo que ele ouve e absorções que eles têm em relação à transmissão midiática. Então, a mídia de 64, ela, na verdade, estava desviando a atenção do regime militar. Por exemplo, enquanto os caras do regime militar lutavam às ruas com aqueles que faziam baderna na sociedade, existia uma distração. Sim, e essa era a distração. Então, essa distração era uma distração que ele desviava de foco. Por exemplo, ele usava, na verdade, esses dois exércitos. Um exército que estava invadindo intelectualmente e compreendendo as faculdades sim. Eu falei sobre isso até no podcast passado. Que é a fonte do poder. E, por outro lado, estava distraindo os militares com as brigas e os problemas de rua. Sim.
Então era dois exércitos lutando para um fim último, que o fim último era o quê? A dominação cultural no primeiro momento, no segundo momento a dominação do poder e no terceiro momento a ampliação, sobretudo, de uma maneira hemogênea. Que é onde estamos vivendo. Eduardo nosso amigo e Isaac. professor Sim. Edinaldo, é o seguinte, trazendo para os dias atuais, os dias de hoje, essa questão democrática, o país que vive a democracia, e a gente vê essa questão ditatorial, os países que vivem ditadura, comunista também, né, que dominam, governam, mas ele sempre diz que é democracia. Mas é justamente isso. O fim da democracia é esse. Mas eles nunca dizem que está vivendo uma ditadura, porque até o presidente Lula, ele diz que Venezuela não vive ditadura, é democracia. Entendeu? Então, mas baseado no que ele diz, é verdade. Sim. Baseado no que ele diz, é verdade. Por quê? Ele fala o seguinte, olha, existem eleições. E o povo pode votar e falar. Ora, baseado nesses termos, mas o nosso presidente Lula tem razão. Mas assim... Ele é uma democracia. Democracia... Baseado nesses termos. Porque assim, a democracia... O que é democracia? É a vontade e a força do povo. Existe um sistema de votação. Se esse sistema de votação é manipulado, então não é democracia. Mas a gente tem que perguntar o que não é manipulado. Não. Espera aí. E mais quando os comunistas já dominaram, ou quando os comunistas já dominaram faculdade, já dominaram tudo. O que ele não foi manipular? Mas o que é que aconteceu no Brasil? Aconteceu quando o ex-presidente Bolsonaro, ele queria as urnas auditável, o voto auditável. Por que ele queria? Porque a máquina tem uma tecnologia. E então, dentro dessa tecnologia, existia uma possibilidade no pensamento deles e de muitos que tinha como mudar aquela programação. E dentro dessa programação, entendeu? Então, eles poderiam, o hack entrar e haver uma fraude. Aí o que é que ele queria? Ele queria o voto auditável, que tivesse uma impressora, porque o voto, quando fosse confirmado, então na memória daquela máquina ia confirmar numa cédulazinha lá, que ia cair de uma forma transparente, né, visível, e eles iam ver que aquela impressora ia digitar um número, né, que ia comprovar que aquela máquina estava sendo verdadeiro o voto, entendeu? Para não ter essa questão de fraude. Então, e levou para o Congresso, e a gente sabe, né? Existem muitas opiniões, pessoas, eu não vou falar no TSE, que o TSE está manipulando, não estou falando, mas existem pessoas que acreditam que o TSE, através de pessoas que são comunistas lá dentro, pessoas acreditam que no TSE não é comunista. Quem não é? Tá entendendo? Que acredita da manipulação. Eu não estou dizendo que foi manipulado. Então queriam o voto auditável. Agora, o porquê o ministro Barroso, essa é a questão. Sim. Não, que foi lá no Congresso e falou tal, porque isso é inconstitucional. Assim, ele foi, todo mundo sabe, estava aberto lá. A pergunta é por que ele foi no Congresso. O que foi fazer lá? Não estou dizendo que ele foi manipular, não estou dizendo nada, é uma pergunta a fazer. Por que Barroso foi no Congresso e tem vídeo dele falando algumas coisas. Certo. Então, assim, a democracia no Brasil... Que democracia? Será que é uma democracia realmente ou está travestido? Ou existe uma ditatorial? Tá entendendo? Tá, então, já, quando você concluir, você me avisa. Sim. Já? Pode ir. Certo. Antes de falar aí sobre a parte final da democracia, foca agora em mim. Duas coisas. Primeiro, você que ainda não compartilhou, não curtiu, não comentou, está convidado, viu? Você está vendo a maravilha que é esse debate aqui? Eu te convido agora. E a segunda coisa, respondendo a primeira coisa. O nosso querido amigo e camarada Stalin, ele
ele tem uma frase que ele diz assim, dentre muitas frases deles, assim, o voto não é importante, o importante é quem está contando os votos. Então, pode ser voto auditável, pode até ser vamos dizer assim, que o Lula ganhe com 80% de voto, não tem problema. Mas que seja fiscalizado. Todos que contam, ainda assim, todos que fiscalizam são comunistas. Você vai acreditar no que o comunista fala. E a segunda coisa é, o voto e as eleições não querem dizer absolutamente nada. Qual é o foco? O que deve ser o foco? Cultura. É a cultura. Todo o segredo está na cultura. E falando agora de cultura, eu quero passar a palavra também. Não esqueça. Já concluí, fica à vontade. Na democracia, eu vejo assim, tem algumas eleições de algumas instituições, como, vamos supor, Conselho Tutelar, e na hora da apuração, todos fazem parte da apuração dos votos. Porque cada pessoa, eles mesmos fiscalizam. Não dá para confiar em comunista. O que é que acontece? Se existem as eleições no Brasil e se todos, partido alguma coisa, fiscaliza, agora, se o TSE é fechado... Claro que é fechado. É comunista. Mas aí é onde é que Você tá. vai querer virtude de comunista. Mas aí eu acredito que se tivesse as urnas auditáveis, porque não quero... O importante é quem conta. Se é para mais segurança da democracia, é para fortalecer a democracia. Não, mas não queremos porque a questão das... Como é que se diz? Daquele aparelho... As urnas? Não, das urnas não. Do aparelho que vai imprimir, vai ser muito dinheiro. O fundo partidário. A impressora vai gastar milhões. E o fundo partidário gasta muito mais. Entendeu? Então sempre vai buscar uma forma, um meio para mascarar. E eu acredito que a democracia ela está muito comprometida. Por quê? Porque as instituições não têm poder de fiscalizar. Então, na urna, só tem 2 lugares no mundo, né, que usa urna eletrônica. Um é o Brasil, tem um outro país aí, e o país de primeiro mundo não quer. Não quer, porque assim, não acredita. Eu não estou dizendo que as urnas eletrônicas, pessoal, não estou dizendo que as urnas eletrônicas elas são fraudulentas, que as urnas eletrônicas ela não é segura. Eu estou dizendo que muitos países não querem as urnas eletrônicas, porque acredita que ela tem a possibilidade, uma facilidade de manipular. Certo, Edinaldo, fale sobre isso. E inclusive eu acho que você ia falar alguma coisa sobre a cultura também. Sobre a questão... Não, porque quando eu falei assim que o importante seria ir para o meio cultural, eu vi você acendendo uma luz. Não, é porque a questão assim, fica à vontade. Até hoje a questão, ela está muito relacionada à insistência da sociedade gritar de novo que o Estado venha resolver alguma coisa em prol dela. Tudo bem, não existe outra possibilidade de algo ambientar-se fora do Estado. Por quê? Porque a maneira que isso foi aparelhado, de uma maneira bem coesa, bem arquitetada, com as várias conexões dos setores sociais, agindo em comum acordo com o crescimento estatal, não existe nada que seja fora do Estado que possa ter poder dentro do Estado. Por exemplo, existe uma frase que ela é muito célebre, ela é muito citada e ela é muito inteligente da parte engenhosa da inteligência italiana. Por exemplo, o Mussolini dizia que nada fora do Estado, nada contra o Estado. Sim. E tudo que tiver fora disso é clandestino. Por exemplo, você tem... Mesmo o Estado sendo opressor, né? Mas isso é a definição de opressão. Isso é a opressão. A ineficiência da democracia, ela se repete a cada 4 anos. Agora, vejamos só. A ineficiência da democracia, ela tem que ser, na verdade, analisada de uma forma mais detalhada. Por exemplo, se você partir do pressuposto de observar a questão das falhas e das deficiências de correções que seja implicada exatamente pela democracia, você vai fazer exatamente o quê? Um painel. Você desenha um painel e você vê que o Estado liga todas as luzes. Não existe absolutamente nada fora da engenharia estatal.
Então, não existe maneiras, por exemplo, de se combater o Estado pelo Estado. Independente do Estado ter todos esses setores e a gente julgar que alguns setores se utiliza de uma autonomia ou de uma relativa autonomia para fiscalizar outro poder. Não existe isso. Porque durante a Idade Média existia uma forma mais inteligente de os caras poderem arquitetar os poderes. Qual Qual era era? a maneira mais inteligente? Era os poderes entrarem em atritos, conflitos. Porque quando os poderes estão em conflitos, isso quer dizer que eles estão combatendo falhas e injustiças que são cometidas por determinado poder. Correção, né? Vai corrigir os Então, erros. a autonomia do medieval, ou da época do medievo, por exemplo, eles tratavam exatamente dessas questões, até porque existia uma orientação de fora da política. E quem orientava a política pelo lado de fora era a Igreja Católica, que tinha uma perspectiva mais justa, Uma influência, imparcial, intelectual, de saber e fundamentar exatamente essas questões. Mas, por exemplo, você pega a palavra autoridade, por exemplo. Depois de todos os erros democráticos, aí o cara chega por último, que tem um poder, e diz assim, mas eu sou autoridade daqui. Na verdade, o Santo Agostinho dizia que isso é o último argumento mais falho que existe. É você querer impor autoridade pela titulação. Então, a titularidade do exercício da função, seja do presidente, seja do Senado, seja do ministro, é exatamente já uma deficiência que não tem mais como se resolver por medidas definidas de uma forma coesa, então apela à autoridade e à força coercitiva. E retornando essa questão da Igreja Católica, até no século XIX, né, ela tinha muita influência, muito poder sobre a sociedade. E isso era muito positivo. Enorme. A inteligência da participação da Igreja Católica, ela é muito positiva. E, na verdade, todos os católicos deveriam ser extremamente inteligentes e manter o seu vínculo e até se intensificar cada vez mais o seu catolicismo. Sim. Por quê? Porque o ideário do catolicismo era exatamente ter um poder que estava superior ao poder temporal político. Do contrário, o que aconteceu? Com o advento do protestantismo, já que a gente está falando de uma corrente histórica e falando do Estado, e falando do Estado como um regime democrático, ainda não democrático ou pré-democrático, se você for analisar, a Igreja Católica ela tinha sim o poder de orientações, porque os caras eram intelectuais de primeira ordem, não eram pessoas simplesmente... Não era, por exemplo, como você vê hoje, alguns líderes religiosos protestantes que são, na verdade, quase mentor de política. Não era exatamente essas pessoas. Porque essas pessoas não têm nem intelectualmente preparo. Eles estão interessados em endereçamentos que são de vínculos menores, que são, na verdade, interesses menores, estabelecidos por vínculos partidários, vínculos menores. Você assistiu o filme O Dia da Ira? Não. Do século XIX, da Igreja Católica? Não. Bastante interessante, viu? Então, Mas esse aí deve ser contra a Igreja Católica, né? Mostra algum eles horror? narram o fato histórico. O que aconteceu. Olha, no governo e algumas todas as coisas. informações que foram, por exemplo, que foram perpassadas a partir do rompimento da igreja com algumas correntes, humanismo, renascimento, todas essas fundamentações históricas ocidental que temos hoje, todas elas foram fundamentadas por inimigos da igreja. Então, se os caras são inimigos da igreja... A igreja tinha o poder de queimar na fogueira, né? Não, essas coisas aí são coisas mais... São coisas menos interessantes, porque existia uma variante de fatores que necessitava para poder chegar àquele ponto. Então, às vezes, a gente pega isso mais das imagens dos filmes e mais do retrato hollywoodiano dos inimigos da igreja. Porque os hereges, né? Eles consideravam... O catolicismo, na verdade, partiu a existir vários seus inimigos. E a questão dos judeus e a ligação... O que o judeu era considerado no século XIX? Então, até o século XIX não era considerado muita coisa errada, não. Vamos passar. Só respondendo um ponto. Só respondendo um ponto, Vednaldo. Só respondendo um ponto. Quem mais foi contra judeus foram pessoas ligadas a ideologias. Pessoas e ideologias eram extremamente... judaicas. E com relação à igreja, com relação aos judeus, sempre teve um bom relacionamento. Agora, existiam localmente pessoas, um ou outro, que aí perseguiam um ou outro judeu, ou alguns judeus bancários, enfim, ao longo da história. Mas é aquele negócio, era um ou outro camarada que era contra... E ele usava a capa da igreja. Não era que a igreja andava perseguindo. Ele tinha inveja e ele usava.
Mas a historicidade judaico fora do Oriente Médio, ela está mais amenda, as perseguições estão muito mais pelo campo teológico. Então, assim, eu acho que existe mais uma questão judaizante, anticatólica, questões voltadas à teologia, do que questões voltadas à política. Até porque quando os judeus estavam em apuro e grandes perigos, o judeu ia se refugiar exatamente lugares aos pés do cristãos. Papa. Sim. Sim. Então quer dizer que o papado tinha, na verdade, um discurso protetivo, não um discurso de ódio. Então esse antissemitismo que é propagado contra todos os judeus que existia em vários países da Europa, ela era, na verdade, um antijudaísmo que foi propagado, e o judaísmo foi utilizado-se como um dos grandes grupos da época da Baixa Idade Média, justamente para dar mais força exatamente aos grupos e às frentes que já eram em oposição à igreja. Então os humanistas e outros caras que eram opositores da igreja ganharam umas forças defendendo algumas causas judaicas e dizendo que, por exemplo, existia uma perseguição católica ao judeu. Então, se esse discurso, essa narrativa foi passada, mas não é passada com toda a coerência, porque isso são fatos históricos, preciso o cara analisar com certas alusões, e aí, uma pergunta, voltando para antes de passar para a democracia, voltando. Hoje, o que é preciso, no seu ponto de vista, para fortalecer mais a democracia no Brasil? O que é necessário fortalecer? Se a gente tiver a ideia de fortalecer a democracia ou robustecer a democracia, isso é o problema. Vai causar, sabe o quê? O maior... Você vai, na verdade, vai dar mais poder à grandeza estatal, porque todo o Estado ele cresce somente no regime democrático, na grandeza. Mas como essa grandeza estatal, assim, qual definição? Ela mandar na sua vida. Vamos fazer assim. Ela mandar na sua vida. Isso é a grandeza estatal. A grandeza estatal começa aqui. Sim. Regulamentações de do que comunicações. pode ou não pode falar, sim. Então daqui vai para a escola, da escola vai para onde? Da escola vai para o Poder Judiciário, do Poder Judiciário vai à universidade, da universidade vai à mídia, ou seja, o controlismo homogêneo estatal está sobre tudo. E quanto mais pede democracia, mais você pede regulamentação. Só o seguinte, falaram, câmera em mim agora, saiu aqui no debate o seguinte, alguns benefícios da Igreja Católica. Quem trouxe a educação daqui para o Brasil em 1549 com os jesuítas aqui no Brasil foi a Igreja Católica. Ratio Studium. Exatamente. Existia um programa deles, do jesuíta, Ratio Studium, derivado das 7 artes liberais. Eles trouxeram, os jesuítas trouxeram a educação europeia. Exatamente. E em 1889 houve um rompimento da igreja com o Estado aqui no Brasil, e que inclusive a igreja era responsável pela educação e era a que tinha as instituições para o ensino, os colégios, as instituições para o ensino. De 1889 tínhamos José de Alencar, Machado de Assis, tínhamos os grandes nomes da literatura brasileira. Até 1950, você ainda tinha algum resquício lá, que era, na verdade, a influência ainda da educação anterior. E aí o que acontece? Com esse rompimento, cada vez mais o Brasil começou a adotar, fora da igreja, começou a adotar pautas educacionais que não são virtuosas, que não passaram pela baliza das 7 artes liberais. O Brasil é um dos piores países no índice de educação no PISA, é um dos piores países do mundo. A gente aqui perde até para países aqui piores, economicamente piores que nós perdemos. Ou seja, desassociar a Igreja Católica com a educação no Brasil é uma perda para o Brasil. É uma vantagem para o Estado. Sim. É um novo personagem. Sim. O Estado assumiu a nova personalidade de um protagonista da educação. E, inclusive, ele, na verdade, não tem nem sequer esse mérito, a não ser o mérito dado pelo controlismo, né? Sim, e por isso, Ednaldo e Isaac e Tio Propício, por isso que é o seguinte, quando colocam o Paulo Freire, quando colocam ele como ícone da educação brasileira, muitas pessoas protestam até hoje. Eu concordo, inclusive eu sou ávido por esse ícone aqui no Brasil. E por quê, querido telespectador? Por causa do seguinte, como é que
algo que é uma tragédia, a educação brasileira é uma tragédia. Você vai botar um bom ícone para representar uma tragédia dessa. Você tem que representar com uma tragédia ainda maior, porque aí as coisas casam. De fato, aquele cidadão, o Paulo lá, o Paulo Freire, ele é um grande símbolo para a educação brasileira. Ele sim é um grande símbolo. Ele representa bem o nada que nós somos. Porque ele não tinha sistema nenhum de educação. Ele não tinha nenhum sistema, nenhum tipo de sistema. A única coisa que ele queria e que ele pregava é o que todos os comunistas clássicos que querem e pregam, que é só você inserir o comunismo, a linguagem comunista na educação. Só isso. Só isso. E ele é um bom representante disso aí. De maneira majoritária, os docentes ou os educadores, na verdade, quase se masturbam ao ver a imagem do Paulo Freire. Mas está correto. Estão corretos. O Paulo Freire representa a baixeza intelectual deles. Sim. Até porque, por exemplo, se você não lê grande obra, não lê grande livro, não conhece os fatos e conhece os fatos pela via ideológica, quer dizer que você vai ter tá no tamanho da ideologia. Sim. Isso é muito evidente. Sim. Então, essa parte mais óbvia da questão discursiva e da questão da advocacia da docência brasileira é que eles, na verdade, fomentam exatamente a incompetência, não somente deles, mas a incompetência do seu representante. Um outro ponto, quem dá, por exemplo, a última palavra do amém em relação a isso é exatamente quem? Os próprios formados presidente, o próprio formados políticos, que são, na verdade, a intelectualidade brasileira, a gente sabe que ela é ínfima. Ela, na verdade, aumenta em questão de relevância pelo poder gigantesco, ou seja, esse agigantamento do poder estatal dá a essas pessoas uma autonomia, uma autoridade da gente respeitá-los sem ser intelectuais nenhum. Sim. O Robert Spencer, ele dizia assim, que a gente, na verdade, não deve ter nenhum tipo de obediência civil ao Estado. Modernamente, o Olavo de Carvalho fala sobre isso também. A intelectualidade, na verdade, não forma pessoas capazes de ter noções intelectuais como eram os intelectuais antigos medievais. Sim. E quando alguém fala da intelectualidade medieval e clássica greco-romana, os professores falam dos intelectuais passados com um tom de escárnio. Porque esses intelectuais, que eram intelectuais de verdade, e não eram intelectuais porque trabalhavam para alguém, ou recebiam para dar uma fomentação ideológica e ter também tem um mecena por trás, né? De exprimir uma capacidade de clareza e clarividência nos fatos, nas informações, tanto relacionada à questão, a própria lógica, a própria gramática e as outras disciplinas, eles tinham essa capacidade de exprimir isso com clareza. Coisa que, por exemplo, os xingadores desses intelectuais não têm. Sim. Mas eles estão o quê? Numa fileira seguindo o seu maior ícone, que é o senhor Paulo Freire. Olha, um beijo para o finado Paulo Freire. Um amém. Olha, uma das coisas atuais... Tu conclui para a gente concluir o bloco. Sim. Uma das coisas atuais, aqui no Brasil, houve uma mudança nessa questão educacional nas redes. Uma das disciplinas que era lecionado era exatamente sobre religião. Então, tiraram essa matéria, que era religião. O Brasil hoje, todo mundo sabe que é um país religioso, tem muitos religiosos, católico, evangélico. Mas, Zé, com uma pergunta. Uma pergunta dentro disso que você está falando. A quantidade de religião que existe fora das escolas não é suficiente para ensinar os membros fora dela? Deixa eu concluir meu raciocínio. Deixa eu concluir o raciocínio. A tirada dessa matéria, porque a religião ela ensina conceito, valores, familiar, entendeu? Então, hoje o comunismo cresceu. Então, a religião em si, ela combate o comunismo, ela não aceita o conceito do comunismo, porque o comunismo, os comunistas têm as suas ideias, têm as suas práticas, e o que combate hoje, o que resiste o comunismo, são os religiosos. Então, se no sistema educacional consegue banir essa matéria, então as crianças que vai crescendo, que vai para a escola, não tem mais essa matéria. Mas em casa não tem. Sim. Entendeu? Então eu acredito que fortalece muito o poder comunista. E o poder comunista
é antidemocrático. Certo, vai, Naldo. No meu ponto de vista. Mas a Isso é questão, uma coisa atual que está acontecendo. eu acho que uma das questões é assim, por exemplo, da isenção da grade curricular, a questão da religião. Rapaz, de certo modo, se você observar, por exemplo, eu fui um cara que estudei em rede pública e eu via lá as qualidades dos professores de religião. Eu ia acho tocar que, na nesse verdade, ponto. nesse A caso, qualidade de professor é na universidade em todo canto. Não, sim. Não, independente. Agora Que a matéria qualidade é a mesma, né? Que a qualidade é a matéria é mesma. uma. eu estou dizendo que como disciplina, a matéria é a mesma. No entanto, como matéria, ela tem que ter um professor que esteja lá discorrendo do assunto. E a qualidade intelectual dos professores que eu via era ínfima. Então, para ter naquelas qualidades, é melhor não ter mesmo. Então, nessa questão, eu defendo até uma questão, digamos que não seja positiva estatal, mas esse ceticismo do Estado em relação a não ter isso. E tinha como opção, era bem facultativa, você assistir a aula se quisesse, quer dizer que a coisa já era bem banal. Sim. Só que não era mais banal porque era formal. Tinha formalidade e era bem convencional. Então, por ser convencional, a gente perdia tempo ouvindo eles. Mas se você for observar, o Estado, de certo modo, com toda deficiência e falha, e na verdade isso não é como um amigável que ele defende a existência da religião, mas ele defende a religião no sentido institucional como sistema, como dizia o Von Mises. A religião, ela é um departamento do Estado. Ela Como tem trabalha sido, como em tem função de propaganda e comitê estatal. Porém, a gente tem que saber distinguir a religião, onde tem um sistema, que é um sistema totalmente, até com o CNPJ, é uma empresa, Sim, sim. e distinguir a espiritualidade da existência dos membros nela. Então, a gente faz essa distinção e começa a ter um pouco de clareza. Entendeu? Sim, sim, eu entendo. Olha, agora, o que eu vejo essa questão, quando fala dos intelectuais, a gente tem muitos intelectuais nas universidades, pessoas que têm base filosófica. Tem, inclusive eu vou dizer, muitos. Ó, foca a câmera em mim. Vou dizer agora a porcentagem dos grandes intelectuais que tem aqui nas universidades, incluindo a nossa aqui do nosso estado. A porcentagem é 0%, porque ninguém lê os grandes clássicos. Vá, fica à vontade. O que é que acontece nas universidades federais? Fora a greve, né? Tem muitos esquerdistas que têm uma linha de pensamento. Que tem linha de pensamento, que é marxista, outro é contra. A maioria são marxistas, eu acho. E a neurose é o vice dele. E o que é que acontece? Porque a educação é o que liberta o povo. Mas qual tipo de educação? Não, essa daí, é o Dudu, conhecimento. A educação é o conhecimento. Tipo, o conhecimento. Não. O conhecimento, quando o cidadão ele tem o conhecimento, primeiro, dos seus direitos, o que é democracia, porque no Brasil, no sistema de educação, nunca foi colocado essa questão para ensinar as pessoas o que é o público, o que é privado, para as pessoas saber educar o pessoal, o que é privado, o que é público. Muita gente não sabe, não tem noção. Mas não existe no Brasil o que é público e o que é privado. Tem. As empresas públicas, como é que ela atua, quais são as estabilidades que ela tem, os funcionários, como é que ela dá em questão de qualidade de produção de serviço, e o privado, quais são a qualidade do trabalho, a qualidade do serviço daqueles que trabalham numa rede privada. Então, fala aí para concluir o bloco. Mas você está falando da questão privada e pública em relação à educação, é uma coisa, sim, mas é educação. Não, mas é educação. Por quê? É um sistema que o Brasil vive. O Brasil vive hoje essa questão pública e o privado, que precisa, um exemplo, que é um sistema que é para ter no sistema educacional, que ensinasse a criança já a entender, entendeu? Essa questão privada e pública. Mas em que sentido assim? Não, no sentido do conhecimento, porque o Brasil hoje, as estatais, se existe o capitalismo, o que é que o capitalismo faz? O que é o socialismo? O capitalismo é na questão de quê? Do meio de produção, aí diz que é desumano, que atropela, é o poder do capital, do dinheiro, entendeu? Envolve empresa. Então, tá entendendo o que é que domina? É o trabalho. As pessoas têm que saber isso. Então, eu acredito que existe uma deficiência muito grande no sistema de educação. Nunca foi interesse de colocar a realidade para que trouxesse o conhecimento desse pessoal. É o meu ponto de vista.
Tá entendendo? A sua ideologia, o seu conhecimento, não, o que você aprendeu de outra vertente. Eu não tenho ideologia. Outra ideologia. forma. Não, eles têm. Cara, eu estudo de uma forma objetiva, Sim. entendeu? Eu não tenho ideologia, porque, na verdade, quando eu apelo a uma ideologia, eu apelo também a tomar doses. Olha só. Então, uma pergunta, só para ver Tá, e depois questão, ele fala, né? Ele também tem que falar e concluir o raciocínio. Sim, mas eu estou concluindo. Assim, hoje, o presidente Lula fortalece a democracia ou ele é um risco para a democracia, no seu ponto de vista? Na verdade, o Lula fortalece a democracia para a esquerda e quem for de direita fortalece a democracia para a direita. Essa democracia para a esquerda? Como? O que é a democracia para a esquerda? Sim. A democracia para a esquerda, na verdade, existe uma diferença superficial. Não, o que é a democracia para a esquerda? Existe uma diferença superficial da democracia da esquerda e a democracia da direita. Mas a essência de ambas existindo dentro do Estado é a mesma. Fazer o Estado manter seu poder e ser a única fonte de soluções para os problemas sociais. Ambas têm isso como núcleo. Isso é a essência inerente ao Estado. As questões mínimas que a gente vê de que problemas que estão relacionados à esquerda, que são evidentes, e problemas que estão relacionados à direita, que são evidentes, é que ambos são ineficientes por sua origem. Tem uma gênese de deficiência de ambos os lados. Você está sendo, assim, para mim, muita filosofia. Eu sou muito, como é que se diz, o dia a dia. Certo. Lula, para mim, ele é exatamente um risco, um perigo para a democracia. Por quê? Ele é. Porque ele governou o Brasil por 8 anos e foi condenado por corrupção ativa e passiva. Foi pego tal. E nessa condenação, que foi que houve? Manobras políticas, porque a prisão dele, eu acredito que não foi política. Mas as manobras políticas absolveu Lula, descondenou. Então, aí quebrou todas as leis, as Constituição, entendeu? Depois tornou ele elegível, colocou a presidente da República. E com pessoas, milhões de brasileiros, não acreditam. Eu não afirmo que houve, mas milhões de brasileiros não acreditam na democracia e não acreditam que ele chegou na vontade e a força do povo. Mas entendeu? Isso aí, já que é uma questão partidária. Sim, não, eu falo democracia. Democracia. Então, Lula, para mim, então, ele, no momento que ele assumiu a presidência da República, não existe democracia. A vontade está travestida, essa democracia. No meu ponto de vista, está travestida, não existe, tá entendendo? Então, para mim, a democracia no Brasil vai de pior a pior. Certo. Já? Concluiu? Sim. Concluiu? Certo, vai. Assim, antes de terminar esse apocalipse petista, a gente também tem não é apocalipse, é realidade. Mas vai, não. Não é Olha, dá a entender que é uma... É melhor Peraí, não é petista, é uma atualidade. Talvez isso sirva para alguém. Se alguém quiser estudar essas questões nacionais, é melhor, nacionais, como a gente está falando da democracia, é melhor você estudar de uma forma cética. Tá, olhando para a câmera, você diz quais os livros você indicaria? Olha, não, livro não, isso aí peraí, não. Ele vai novos. Ednaldo, olhando ali. Quais são os livros que você indicaria para entender um pouquinho sobre esse assunto? Se você está vendo esse debate aqui, essa conversa a respeito da democracia, se você tiver um olhar cético, não um olhar partidário, não um olhar tendencioso, talvez se você ler e estudar algumas questões sobre economia pela escola austríaca, Mises Brasil, você vai ter uma percepção objetiva. Por quê? Porque intelectualmente, esses intelectuais eles não fazem jus a você acreditar em nenhum dos lados. Talvez o máximo que ele possa fazer, eles maximizam a ideia de tornar você um indivíduo capaz intelectualmente e individualmente, sem o fornecimento dessa educação de fora, estatal, observar o que acontece socialmente. Certo. Tu conclui aí pra gente concluir esse bloco. Concluindo, esse apocalipse que a gente faz esse discurso sobre o Lula e sobre o Bolsonaro, onde a gente deifica um, demoniza o outro, heroiza um e taxa o outro, isso é uma questão partidária
da fundamentação intelectual de dois grupos antagônicos, que na verdade a gente não tem nenhum país pluralizado, a gente tem um país subdividido, extremamente dividido. São tantas divisões no Brasil que ninguém representa exatamente ninguém. Mas todas as pessoas na democracia, esses representantes que temos na democracia, eles estão endereçados a endereçar o poder a grupos maiores. Grupos maiores, por exemplo, como eu falei para você, a democracia tem uma lubrificação, tem um óleo de lubrificação. E o óleo de lubrificação da democracia é voto, propina e lobismo. O poder dos lobistas não permite nunca o Lula fazer o que quer. O poder dos lobistas nunca permite o Bolsonaro fazer o que quer. Ambos têm, sim, que se submeter aos poderes dos grandes macroempresários nacionais brasileiros. Por quê? Porque a sobrevivência do Estado, ela depende de uma economia. Seja ela como economia intervencionista, apesar de ter inúmeras regras e medidas que são coercitivas, e que todas as questões que existem no Brasil para a economia, ela está baseada exatamente no quê? Do apadrinhamento entre Estado e poder privado e poder estatal. Então, esse apadrinhamento, esse conluio, ele, na verdade, é uma problematização, como dizia o Murad Rothbard, que é uma problematização para quê? Quando você vê um político aliançado com um empresário, você tenha medo porque ambos estão arquitetando como e quando vão assaltar a sua carteira. Mas Bolsonaro não foi assim. Ok. E eu convido a você agora a curtir, a comentar, a se inscrever e faça parte aqui conosco. E o nosso bloco aqui sobre a democracia. Muito obrigado. Deixa eu concluir só rapidinho. Tá, vá. Conclua aí. Vá, conclua. Sim, para concluir, mas cada um tem o seu pensamento, tá. né? Tem o seu pensamento. Então, em questão da democracia, enquanto provar que Lula não roubou, que o Lula é inocente, que Lula não é favorável à Venezuela, o Nicolás Maduro, aí eu tenho outro pensamento sobre ele. E quanto provar que Bolsonaro Mas é isso contra não a família, não, contra a viu? família, Isso não interfere. não, que o Bolsonaro é contra a família, que o Bolsonaro ele teve algum escândalo de corrupção e provou, e a gente tem que escolher um. Na democracia tem que votar, porque eu voto no candidato tal, se votar no nulo vai para alguém. Então, assim, o Lula é favorável ao aborto, é favorável à liberação da maconha e algumas coisas a mais. Maconha fuma quem quer, né? Não, mas a liberação é outra coisa. Liberar, tornar liberal. Não, você consome se quiser. A Coca-Cola tá aí. Não sou favorável, não. Uma coisa ilícita, tornar lícita. Eu sou contra. Então, assim, e favorável que ele abertamente disse que o cara que rouba um celularzinho para tomar uma cerveja, então ele é contra a sociedade de bem. Na verdade, isso é uma deficiência mental lulista. Mas só isso. Ele não. Ele é uma Qual comunista não tem essa é uma deficiência, não é uma deficiência mental. Se a sociedade tivesse capacidade de filtrar o que o Lula diz, ela ignoraria o Lula. Não, mas ele é uma personalidade política, ele é um presidente. Ele é uma personalidade Exatamente. Ele é um se presidente. as pessoas tivessem capacidade de filtrar, quando fala de democracia, a gente tem duas personalidades antagônicas, Lula e Bolsonaro. O Lula é contra a família, porque ele é a favor do aborto, ele é a favor das drogas, ele roubou, porque o processo E o presidente não, ele é favorável à família, porque contra tudo aquilo do Lula. Tá. Para encerrar, Eduardo. Para encerrar. Sim. Por exemplo, uma alusão muito básica e simples que talvez remete à questão, evocando a questão democrática. Direita e esquerda, digamos que são dois amortecedores dianteiros. E os amortecedores eles servem para quê? Para receber o impacto. Né? O impacto. Então, a direita recebe o impacto e a esquerda o impacto. Então, é o bem e o mal. É o bem e o mal. Ambas. É bem e o mal. Um é o bem e outro é o mal. Ambas, quando estão atuando, ela atua para amenizar impacto. Somente com essa finalidade. Não, eu vejo a democracia ela é um construção autodestruição. Não tem essa questão de construção e destruição. Porque se a Constituição brasileira é a base fundamental...
Aí fica... Não, mas assim, entenda. Não, É que você tem que esperar, no mínimo. sim, rapaz, eu tô entendendo, mas você falou tanto, deixa um pouquinho aqui, só um pouquinho. Então, vendo aí a questão, você fala sobre. Você fez uma colocação. A gente tá vendo que o partido do PT tá aí. Teve uma prisão de um ex-general que foi que tá nos Estados Unidos. Espera aí. E se comprovar que houve recurso do narcotráfico para o PT. Mas todo mundo já sabe que tem. Sim. Aí o partido PT, ele passa a ser uma facção provada criminosa. Mas já não é. partido. Mas já é. Ninguém pode dizer que não prova. Tem que ter a aprovação. Tá entendendo? Mas Tem que ter. Sim, mas saber uma coisa, dizer, provar é outra coisa. Ninguém prova que o PT é uma facção criminosa. Todo mundo. Olha, Sobre a Constituição brasileira, sim, a tá direita e bom. a esquerda. Pode falar, pra mim tá bom. A direita e a esquerda está submetida à Constituição brasileira. E se elas estão, elas simplesmente cumprem as ordenanças da Constituição. Simplesmente isso. Isso quer dizer que o tamanho do Estado e que o ritmo do Estado sempre será o mesmo. Só que com nichos diferentes. Mas a finalidade é sempre o mesmo. Quem é o melhor para você hoje? Hoje, qual é a melhor personalidade política? Atuando, não. Não, tem. Não, só essa pergunta. Não, qual é a melhor personalidade que não política para você? Não é possível. Não falou tanto, conclua isso. Qual é a melhor personalidade política para você? Não, quero que ele responda isso. Tá, não, responda. Não é possível. No meio de vou ficar olhando para você. Me responda. Você falou... Filosofou, foi muito bom, realmente trouxe muita informação. Não, diga um. No meio de tantas coisas ruins, como é que eu vou ter uma como Não é possível. Eu pensei que você ia dizer que era eu. Qual é hoje para o Brasil? Qual é o que você admira? Não é possível. Qual é o de... Infelizmente, eu sou tipo Dostoiévski, que não tenho capacidade de admirar. Então, sim, mas capacidade de admirar, exceto, né, algumas não, eu já sei Faltam qual é o 3 seu. minutos, viu? Só para deixar claro. Eu já aí. sei qual é o seu. Pelo diálogo, pelo seu discurso, eu já sei qual é. Sem problema. Se você não provar o contrário, eu vou pensar que certo. É esse. E eu convido você aí, nosso querido amigo que está, telespectador que está aí nos assistindo. Você viu como o debate aqui está quente? Venha também. Pois é, venha também, compartilhe esse vídeo. Continue aqui assistindo conosco, porque nós estamos indo agora para o próximo bloco. E valeu!